Tarsila do Amaral nasceu em 1º de setembro de 1886, na Fazenda São Bernardo, no município de Capivari, interior de São Paulo. Sua família era tradicional e rica. Seu avô era proprietário de várias fazendas do interior de São Paulo, onde Tarsila e seus 7 irmãos passaram a infância e a adolescência. Tarsila do Amaral estudou em um colégio de freiras, o Colégio Sion. Aos 16 anos, foi complementar seus estudos em Barcelona, onde pintou seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus. Na sua volta para o Brasil, casou-se aos 20 anos com seu marido André Teixeira Pinto, com quem teve uma filha chamada Dulce Pinto. Em 1916, aos 30 anos, Tarsila começa a estudar no ateliê de William Zadig, com quem aprende a fazer modelagem em barro. Quatro anos depois, em 1920, se separa de seu marido e vai para Paris estudar pintura e escultura. Dois anos depois, Tarsila teve sua primeira pintura admitida no Salão Oficial dos Artistas Franceses. Em 1925, estando em Paris com Oswald de Andrade, o qual lança o volume de poesias Pau-Brasil com ilustrações de Tarsila do Amaral, e um ano depois se casa com ele. Em 1929, volta ao Brasil e expõe individualmente pela primeira vez no Brasil, no Palace Hotel em São Paulo. Entretanto, no ano seguinte, Tarsila separa-se de Oswald de Andrade. Tarsila foi uma das artistas plásticas mais importantes da primeira fase do modernismo. Suas obras passam por 3 fases denominadas Pau-Brasil, Antropofágica e Social. Pau-Brasil teve início em 1924, defendendo o nacionalismo. Nessa fase, Tarsila explora os temas tropicais, exalta a flora e a fauna, as ferrovias e as máquinas, símbolos da modernidade urbana. Alguns exemplos são a Feira, de 1924, Estação Central do Brasil, de 1924, e O Pescador, de 1925. Na segunda fase, a antropofágica, o movimento foi inspirado no quadro Abapuru de 1928, que Tarsila ofereceu ao Oswaldo como presente de aniversário. Essa fase propunha que a cultura estrangeira fosse devorada, aproveitando dela suas inovações artísticas, porém sem perder a identidade cultural brasileira. Alguns exemplos são O Lago de 1928 e Antropofagia de 1929. A terceira e última fase, denominada social, teve início em 1933, com a obra Operários, onde sua criação está voltada para os termos sociais da época. Os exemplos são o quadro Segunda Classe, de 1933, e Crianças do Orfanato, de 1935. Durante esse período, Tarsila sofreu bastante com a crise de 1929, que afetou o mundo inteiro. Tarsila perdeu praticamente todos os seus bens e fortunas. No Brasil, por ter participado de reuniões de esquerda, Tarsila é considerada suspeita e presa por subversão. Em 1965, divorciada e vivendo sozinha, foi submetida a uma cirurgia na coluna e um erro médico a deixou paralítica, permanecendo em cadeira de rodas. Já não bastasse isso, no ano seguinte, Tarsila perdeu sua filha Dulce, falecida por causa de um ataque de diabetes. Nesses tempos difíceis, Tarsila declara em entrevista sua aproximação ao espiritismo. Tarsila então começa a vender seus quadros, doando parte do dinheiro a uma instituição administrada por Chico Xavier. Tarsila do Amaral,
artista símbolo do modernismo brasileiro, faleceu no Hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo, em 17 de janeiro de 1973, devido a causas naturais. Seu sepulcro está no Cemitério da Consolação, enterrado de vestido branco conforme seus desejos. Esse foi um breve documentário sobre a vida e obra de Tarsila do Amaral, uma das maiores pintoras da história brasileira. Além de pintora, ela foi um dos grandes gênios da humanidade.